Gravação. Então vamos lá, pessoal. Como vocês puderam ver lá no cronograma, hoje a nossa aula é sobre vocabulário a respeito de tecnologia. Então, Tech Vocabulary, ou Technology Vocab, ou Tech Vocab, são variações, mas a tradução é vocabulário sobre tecnologia. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Então, the importance of learning technology vocabulary. Então, a importância de aprender vocabulário sobre tecnologia. Currently, mainly during the pandemic, many activities have become remote via the internet. In other words, technologies are part of our daily lives, influencing various spheres of society. For this reason, it is important to know words that related to technologies and their applications. O que está dizendo aqui? Lembrando que o tópico é a importância de aprender vocabulário sobre tecnologia. Está dizendo o seguinte: recentemente, principalmente durante a pandemia, muitas atividades passaram a ser remotas, pela internet. Em outras palavras, as tecnologias são partes do nosso dia a dia e elas influenciam várias esferas da sociedade, certo? E por elas fazerem parte do nosso dia a dia e influenciar essas várias esferas da sociedade, é que é importante aprender as palavras relacionadas a essas tecnologias e aos seus apps, as suas aplicações. Por quê? Como a tecnologia influencia muito o nosso cotidiano, com certeza, e é um tema que frequentemente aparece nos vestibulares, textos em inglês sobre tecnologia. E é importante, por isso, a gente ficar em contato com essas palavras sobre tecnologia, para quando elas aparecerem no texto, durante o vestibular, a gente já ter familiaridade, e achar fácil, a compreensão, certo? Então, o que eu destaquei aqui nessa parte foi mainly during the pandemic. Mainly, eu traduziria como majoritariamente, principalmente. Currently significa... Como é que eu posso traduzir isso? Recentemente, ultimamente, algo nesse sentido, assim. Então, mainly, principalmente, majoritariamente, during é durante, the pandemic, a pandemia. Então, remote, a gente já conhece, é uma palavra cognata, parece. E technologies are part of our daily lives. Daily lives é nosso dia a dia, nossa vida cotidiana. Daily é diário e lives é vida. Então, vida diária, cotidiano. Spheres of society. Esferas da sociedade. Acho que dessa parte aqui, essas palavras aqui já bastam para a gente, de vocabulário. São interessantes. Então, vamos continuar. Então, a base principal das tecnologias atualmente é o que a gente chama de Information Technology, que é a tecnologia da informação, que é uma área de conhecimento, conforme a gente vai ver aqui pela definição. Então, lá no nosso querido Google, ele diz o seguinte, isso daqui é um print que eu tirei. Information Technology is the study or use of systems, especially computers and telecommunications, for storing, retrieving, and sending information. Então, o estudo ou uso de sistemas, especialmente computadores e telecomunicações, é o uso desses sistemas para armazenamento. Putz, esqueci de retrieve. Armazenamento. Esqueci mesmo. Só um minutinho. Recuperação. Isso. Então,
é o uso dessas informações, né? O estudo ou o uso desses sistemas, especialmente computadores e telecomunicações, para armazenamento, recuperação e envio de informações. Então, isso é tecnologia da informação. Ele traduziu aqui como tecnologia da informação. Então, essa é a definição para vocês. Então, storing é armazenamento, retrieving é recuperação, e sending information, enviando informação. Então, enviar informações. Daí, dentro da questão tecnológica, a gente tem uma diferença entre os termos software e hardware. Então, software versus hardware. What are the differences? Quais são as diferenças? Então, vamos lá. Computer hardware is any physical device used in or with your machine, whereas software is a collection of programming code installed on your computer's hard drive. Então, vamos lá. O hardware do computador, hardware em português a gente não traduz, né? Mas eu quis fazer essa divisão aqui das palavras para vocês entenderem qual que é o raciocínio por trás. Apesar da gente não traduzir, a gente entende como hardware em português também, a gente se refere como hardware, tem uma tradução que é possível. Hard é algo duro, algo difícil, né? Difícil em algum contexto, mas hard nesse sentido tem o significado de dureza, algo duro mesmo, assim, em relação ao toque. E ware significa porcelana, no sentido de não só a porcelana, mas o que eu quero dizer aqui hardware significa a parte dura, a parte mecânica, a parte externa, aquela que a gente pode tocar. Isso a gente vai ver mais específico durante esse texto. Mas para vocês entenderem, então, como é que é formado o hardware, a ideia de hardware. É algo difícil, e porcelana, então, que é para dizer que é algo físico, o porcelana vem com essa ideia de físico, e o hard vem com essa questão de dureza, de algo que é tocável e duro. Então, ele diz assim, nessa parte, o hardware do computador é qualquer dispositivo físico usado dentro ou com a sua máquina, né? Então, o que a gente chama de CPU, na verdade, né, que é... Como é que chama isso? Tem outra palavra, não é CPU. Sabe aquela caixa do computador? É essa que eu tô tentando falar, esqueci a palavra. Mas, enfim, para se referir a isso. Então, a parte exterior, a parte física, é o hardware. E aí ele segue falando assim, whereas significa, enquanto isso, ou por outro lado, o software, qual que é a ideia de software? É a mesma de hardware, só que soft significa algo suave, algo leve, e ware a mesma coisa da porcelana. Então, hardware é a parte externa, física, enquanto software são os programas, a parte de programação, tudo que é interno do seu aparelho, dos seus aparelhos tecnológicos, né? Então, ele diz assim, enquanto isso, o software é uma coleção de programas, né, de códigos de programas instalados no seu computador, na parte, no físico do seu computador, porque cada pecinha que a gente toca é o hardware, mas dentro dessas partes físicas tem os programas instalados, os códigos, né, toda a parte de software é isso, é essa parte de dentro. A gente vai entender melhor isso, vai definir melhor essas coisas, mas é só para vocês terem essa primeira introdução. Então, em outras palavras, in other words, hardware is something you can hold in your hand, whereas software cannot be held in your hand, que é o que eu falei para vocês. Em outras palavras, hardware é algo que você consegue segurar com as suas mãos, enquanto isso, software você não pode segurar nas suas mãos, porque são os programas que estão dentro do hardware. Daí, reforçando a ideia, né? You can touch hardware, você pode tocar o hardware, but you cannot touch software, mas você não pode tocar o software. Hardware is physical, é físico, e software is virtual, é virtual. Ficou claro para vocês essa diferença entre hardware e software?
Eu ainda vou lembrar o nome disso aqui. Quando eu tinha 14 anos, né, eu trabalhava, tipo, aquela coisa de menor aprendiz, eu trabalhava numa loja de informática. Não é possível que eu não vou lembrar o nome disso daqui. Então, vamos lá, continuando. Agora que a gente definiu o que é hardware e o que é software, a gente vai, então, se tornar familiarizado com os vocabulários, com as palavras sobre esse assunto. Então, agora a gente vai falar sobre a software application. Então, o que é? Software application is a program or group of programs designed for end users. Então, software application, um aplicativo de software, um software aplicativo, é um programa ou um grupo de programas feitos para usuários finais. Como assim usuários finais? Porque end user significa usuários finais. Porque a gente que usa esses aparelhos, a gente não sabe como é que eles funcionam por trás. Ou, a não ser que você estude isso, tenha curiosidade e tal. Mas a gente só usa. Então, quer dizer, nós somos os usuários finais. Porque por trás, por exemplo, do Meet, a gente está usando o Meet, mas não foi a gente que desenvolveu o Meet. Então, nós somos os usuários finais dessa aplicação, dessa software application, que é o Meet, tá? Então, examples of an application include a word processor, a spreadsheet, an accounting application, a web browser, an email client, media player, a file viewer, simulators, console game, database, or a photo editor. Aqui a gente tem exemplos de aplicações de software, que são as palavras que eu separei aqui embaixo. Então, eu não quis deixar elas só misturadas lá em cima, para a gente olhar uma por uma, para a gente pegar a ideia mais especificamente, né? Não tão jogado assim. Então, vamos lá. Os exemplos de software que ele cita ali são Word Processor. Como vocês traduziriam essas duas palavras aí? O que vocês acham que é um correspondente em português? Nenhuma ideia? Essa é a tradução literal, né, Laís? Está certinho. A tradução literal é processador de palavras. Mas o que a gente tem aqui, processador de palavras, que a gente usa? O Word, sabe? O aplicativo mesmo, o Word. Aquilo lá é um word processor. E é um exemplo de software application. Ok? Então, é para vocês perceberem que, apesar dessa tradução literal, ele tem um significado a mais para a gente, que é o Word que a gente usa, né? Aquele aplicativo de texto mesmo. Vamos lá. Então, Word Processor é o nosso Word que a gente usa no computador para escrever os textos. Próxima palavra, Spreadsheet. Alguém tem alguma ideia do que seja? Se não tiver, só fala não. Não sei. Só para eu saber que vocês estão aí. Spreadsheet, gente, é planilha. Então, o correspondente em português seria o nosso Excel. O Excel é uma spreadsheet. Beleza? Peraí, parece que tem alguém. Próxima. Sim. Fala, gente, eu salvei aqui a minha spreadsheet. Chega assim, exatamente. Então, vamos para a próxima. Accounting Application. Accounting Application, olha só o tamanho disso daí. Tudo isso para dizer calculadora.
Só que o aplicativo calculadora, né? Não a física em si. Ou a física também, porque o design por trás, dentro a ideia, né? Tipo, a programação da calculadora também é um software, né? Mas só para vocês perceberem que às vezes a gente erra as questões só porque a gente não conhece as palavras, mas não que sejam palavras de significados difíceis. Então, tudo isso daqui para falar calculadora. Por quê? Porque accounting tem a ver com contabilidade. Então, contar algo. Próximo. Esse daqui é fácil, hein? Alguém sabe? Não? Web browser. Web browser. É o nosso navegador. Então, o Chrome, Mozilla, todos esses aí são web browser. Então, é navegador, browser é navegador, web. Tudo bem? Então, é browser é navegador. O de baixo. O de baixo, gente, é meio que uma pegadinha, tá? Porque, novamente, essas duas palavras, sozinhas, elas têm significados. Só que quando a gente coloca as duas juntas, a gente quer dizer outra coisa. E-mail é o nosso e-mail, né? Que é o nosso correio eletrônico. E o client significa mesmo cliente. Só que quando eu falo e-mail client, eu estou me referindo à plataforma de e-mail em si. Então, por exemplo, o Hotmail, o Gmail, o Yahoo, isso são e-mail client. Eu não estou falando do e-mail em si, a mensagem de e-mail. Estou falando da plataforma onde tem o e-mail. Deu para entender? Da plataforma Gmail, da plataforma Hotmail. Isso é e-mail client. Qualquer dúvida, podem me parar, fazer perguntas. Próxima palavra. Database. Data. O T não tem som de data, tá? Database. Alguém sabe o que seria? Calendário? Tabela? Hum, na verdade, data é no sentido de dado de informação, sabe? Então, por exemplo, os dados. A Letícia foi mais ou menos no caminho certo, porque dados, uma tabela tem os dados, né? Então, tipo, data significa dado, se referindo à informação, e base é base mesmo. Então, tipo, database é base de dados. Então, por exemplo, sei lá, eu trabalho num negócio de. Eu vendo carros. Daí eu tenho um database com as informações dos meus clientes, uma base de dados onde tem todos os nomes dos meus clientes, os endereços, os telefones, todas as informações referentes aos meus clientes. Então, essa é a minha base de dados sobre os clientes, beleza? Então, base de dados. Lembrando que data não é data. Data de calendário, na verdade, é DATE, que é date. Data é informação, dado. Date é o calendário mesmo. Hoje é dia 23/10, aí é date. Então, vou colocar aqui no chat. Próximo. Ah, esse daqui é tranquilinho, né? Porque alguns computadores até traziam esse nome mesmo. Media Player. Vamos lá. Quem se arrisca? Ninguém? Será que é os jogos eletrônicos do computador? Não.
Aqui, lembra que a gente está falando. Ó, a lei de Simondoni mídia. É que eu achei que para vocês tinha, mas, por exemplo, sabe aquele aplicativo que é um fonezinho de ouvido no celular, que é onde você entra para ouvir suas músicas? Um aplicativo do celular mesmo, sem Spotify, essas coisas. É que hoje em dia a gente usa mais essas plataformas, aplicativo em si. Mas o Media Player é o player, ou seja, aquele que reproduz a mídia. Então, é um reprodutor de mídia. Que no caso do celular, geralmente é aquele aplicativo que é um fonezinho de ouvido para você tocar música. Mas no computador, por exemplo, pode ser um negócio que reproduz tanto música quanto vídeo. Então, esse mídia é de mídia mesmo, e o player é tocador. A tradução literal é tocador, mas é que a gente não fala tocador, né? Então, tipo, é porque em português, na verdade, no Brasil, a gente meio que usa player mesmo, tipo, player de vídeo, player de música, a gente não traduz, mas se for para traduzir, significa tocador. Tocador de mídia, a tradução literal. Beleza? Próximo termo, ainda relacionado a software applications. File viewer. File viewer. Alguém se arrisca? Eu vou fazer uma. Não, não precisa. File, a primeira palavra, significa documento. E viewer significa visualizador. No caso do nosso computador, a gente pode pensar em file viewer como o doc. Sabe a pastinha que você clica onde ficam os arquivos no computador? É o file viewer, que é onde você vai para ver os seus documentos. Então, file, documento, viewer, visualizador. Vou fazer o que eu falei que eu ia fazer. Peraí. Pronto, agora vocês vão ver. Então, ó, o File Viewer é esse daqui onde eu tô com o mouse, dá para ver? Aqui embaixo. Aqui eu vou e vejo meus documentos. Então, esse daqui é o File Viewer. Próximo. Minha cachorra tá aqui. Ué? Miri. Vou mostrar a Miri para vocês. Essa é a Miri. É a Miri. Tá carente, fica perto de mim agora. É, minha bebê. Próxima palavra. Simulators. Essa daqui é um cognato, hein? O que vocês acham que significa? Principalmente depois da minha pronúncia. Simulators. Isso, exatamente. Simuladores. Eu não sei dar exemplo de simuladores para vocês, mas deu para entender. Só pega essa do simulador e. Console game. Alguém tem um palpite? Esse game aqui, ó. Alguma coisa de jogos. É, por aí. Se vocês estivessem na prova e tivessem esse raciocínio, já ajudaria. Mas essa palavra que vem antes, cons, é que em português o pessoal costuma falar console mesmo. Então, é o aparelho de videogame. Então, o PlayStation 4, o Xbox, o aparelho em si é o console game. O game é o jogo que você joga dentro desse aparelho, mas o aparelho em si é o console game, que em português o pessoal chama de console. E esse daqui, hein? Esse daqui a gente usa bastante no Instagram.
Exatamente, Letícia, editor de fotos. Ah, isso todo mundo sabe, tá vendo? Então é photo editor. Photo editor. Isso aí. Então, essas são algumas palavras relacionadas ao software. Lembrando que software é toda essa parte de dentro que a gente não consegue tocar. A gente usa dentro das partes físicas, mas são uma coisa interna. Agora, o hardware, como eu disse para vocês, é a parte externa. Gente, ainda tô pensando sobre o nome disso daqui. Ai, ai. Eu não vou saber traduzir, ó. Aqui tá case. Eu vou procurar aqui ó, ao vivo para vocês. Case tradução. Não é case de causa, é o case do computador. Não, não tem a ver com a placa. É a parte de fora mesmo. A caixa onde fica. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vocês falaram. Não, não tem a ver com isso. Case. User. Não é. É a caixa do computador, mas não é essa a palavra. Tá na ponta da língua, mas não sai. Não sai. Até o final da aula eu vou lembrar. Eu acho. Então vamos lá. Agora as palavras relacionadas ao hardware, que é a parte física dessas tecnologias, né? Então vamos lá. Primeira palavra, computer. Computer. Nosso computador. E aqui do lado tem os desenhos, né? Então fica mais fácil para vocês. Depois, o monitor. Monitor. Novamente, aqui o T não tem som de T. Aí tem o case. Então, é que a gente chama de CPU, mas na verdade, CPU é o processador do computador, que é essa peça aqui, ó, onde eu tô com o mouse, que fica dentro disso daqui. A gente costuma chamar de CPU, né? Mas tem um nome certo. Gente, eu não vou me cantar aqui. Caixa de computador. Não, em português eu não sei escrever, tá? Não é isso. Tá vendo? Não é. Não vai aparecer o nome disso aqui? Poxa vida, viu? Peraí, gente. É que eu vou fazer uma pesquisa aqui. Eu tô até com vergonha do que eu vou pesquisar. Por isso que eu quero que vocês vejam. Ah, gabinete! Ai, meu Deus! Gabinete. Ufa, sim. Agora eu vou dormir em paz. É gabinete o nome disso, gente. Socorro. Então, computer, computador, monitor, case, gabinete, motherboard, como vocês podem ver aqui, é a peça principal do computador, inclusive. A aula de informática aqui. Sem essa peça não funciona, não existe computador, porque ela é o cérebro de tudo. Coração, eu diria. Motherboard é placa-mãe. Então, placa, né? Mãe. Aí tem a memory, que é a memória, né? Memória RAM, no caso aqui. O mouse, esse a gente está acostumado, né? Os speakers, que são as caixinhas de som. Aqui tem o CPU, mas é CPU, né? Falando em inglês mesmo. É,
que é uma sigla para Central Processing Unit. Então, é unidade de processamento central. Por isso que eu disse que ela é uma parte muito importante também. Mas ela pode ser chamada simplesmente de processador. Então, sabe quando falam assim, meu computador é processador i7, i5, i3? Está falando da CPU, tá? Isso sim é CPU. A caixa onde ficam as coisas é o gabinete. Daí a gente tem o key, que são as teclas em si, e o keyboard, que é o teclado todo. Por quê? Porque é uma placa onde ficam as keys. Não sei se dá para entender isso. Então, keyboard é tudo isso. E key é só uma tecla sozinha. Tudo bem? Deu para entender isso? Tem mais algumas aqui embaixo. Aí a gente tem o cable, que são os cabos, né? Aqui do lado tem a imagem também. O chip, que é chip mesmo. DVD, que a gente fala DVD também. Agora, flash drive. Flash drive é o que a gente chama de... Olha o desenho aqui. Como é que a gente chama isso aqui? Vocês sabem? Isso, pendrive. Então perceba que a gente não tem uma tradução, a gente chama, mesmo quando a gente, como a forma como a gente fala em português também não é português. Mas a gente sabe que é o quê? É um drive, então é um lugar onde você guarda informações, né? E ele é movível. Então dá para levar para os lugares. Hard drive, então flash drive é essa memória que a gente carrega, por exemplo, lá e é pequenininha, né? E o hard drive é o... Como é que chama isso? É o disco rígido do computador. É a memória fixa, né, do computador. Essa pecinha aqui mesmo, que na verdade é uma peça grande, quadrada, assim, que é a memória... É, é a memória maior do seu computador. Os gigas, isso, é, a memória de gigas do seu computador. Fala, tem 200, 500 gigas, 1 tera, é essa memória que a gente está falando. Enquanto a memória RAM é aquela verdinha aqui de cima. A memória, agora a curiosidade de informática. Memória RAM é a memória de processamento, então é a memória das coisas que você está fazendo no momento. Então, por exemplo, eu estou usando a memória RAM para abrir esse arquivo aqui. Agora, a memória, eu esqueci, memória RAM e memória RAM. A memória RAM, que é esse, do hard drive aqui, é a memória que, tipo, onde eu baixei o aplicativo, onde estão guardados os aplicativos, a memória das coisas em si, a longo prazo. Então, as minhas fotos estão salvas nessa memória. O que eu estou abrindo agora é memória RAM. Aqui é aula de inglês, aula de informática, vai tudo de uma vez. Então, headphones é o nosso fone de ouvido, né? Só que no caso do headphone, por que é headphone? Porque ele vai na cabeça. Então é head, e aí tem o fone. Depois a gente tem joystick, que é o controle, né? Laptop, que é o nosso notebook, também não é português, mas é computador móvel, né? O microphone, que é o microfone. O modem, que é o nosso roteador. O tablet, que a gente chama de tablet mesmo. E webcam, que a gente chama de webcam, que é a nossa câmera de computador também. Beleza, meninas? Então, essas são as palavras ligadas ao hardware, que, como a gente viu, é a parte física do computador. Esses slides eu vou disponibilizar para vocês no Drive. Se alguém quiser me pedir por WhatsApp também, eu mando o PDF por WhatsApp e vocês mandam lá no grupo da sala de vocês. Eu acho que fica mais fácil. Tá bom? Então é isso. Obrigada por terem ficado aqui comigo e bom final de semana para vocês. Bom descanso.